Vai, vinheta! Roda, roda, roda. Aqui está, o primeiro fail, passemos muito rápidos. Mais um pre-mint NFT tool hacked, portanto, mais uma ferramenta de NFTs que levou uma grande castada. Isto já não é de hoje, portanto, já foi há uns dias atrás, mas eu gostei, vim trazer aqui mais um destes scams que são os NFTs que foi hackado. E está aqui toda a explicação, se vocês quiserem ver também, então, têm aqui acesso no Twitter, não sei se conseguem ver bem. Eu ponho aqui. Para vocês verem os links bem, eu ponho isto em full screen. Acho que conseguem ver aqui em cima. Portanto, pre-mint NFT tool hacked, user wallets drained. Quanto é que foi roubado aqui? Foram roubados mais de 500 milhões de dólares. Não, 500 mil. Dizes? 500 mil, exatamente. Mais 500. Por acaso tinha a sensação que era maior. Estava aqui a. Exato, não, mas é 500 mil. 500 mil dólares é muito dinheiro. 500 mil dólares é o preço de um NFT, basicamente, daqueles palhaços lá dos apes e não sei o quê, mas pronto, ok. Outro fail, portanto, isto foi notícia, mas também é fail, nós consideramos um fail, mas já não vamos voltar à mesma notícia, não é? Em que a Tesla vendeu os 75% da Bitcoin. E aqui sim, um fail grande também esta semana. Parece que houve para aí uma empresa que foi descoberta que era uma pirâmide afinal, que era a Juicy Fields, bem conhecida de algumas pessoas que circulam aqui por Portugal neste mundo das, digamos, Bitcoin e shitcoins. E apesar de não ter muito a ver diretamente com o Bitcoin, porque isto não tem nada a ver com o Bitcoin, obviamente, mas era uma empresa que até aceitava pagamentos, se não me engano, aceitava pagamentos em algumas shitcoins e não sei se aceitava em Bitcoin, mas ouvi dizer que aceitava em algumas shitcoins. Mas pronto, é só para dar o exemplo de que há por aí tanto esquema que, parecem coisas tão bem montadas, tão sérias e tão lucrativas que as pessoas, digamos, perdem um bocado a noção, não fazem o devido trabalho de casa e depois acabam por se lixar. E houve muita gente que saiu usada aqui na Juicy Fields, obviamente. Com isto não era preciso fazer grande trabalho de casa, pá. Havia ali tantas bandeiras vermelhas ali à vista, era difícil de quem perdesse 15 mil por isto ia perceber que aquilo não era seguro, nem é uma coisa séria. Mas sabem, esta notícia é... Desculpa, esta notícia é de hoje, de ontem? Esta notícia deixa-me ver, é do dia 17. Dia 17, ok. Eu, pronto, por acaso conheço bastantes pessoas que estão, pelos vistos, são usadas. E diz-me uma coisa, Francisco, dessas pessoas que estão entaladas aqui com isto Juicy Fields, quantas é que deram ouvidos acerca de Bitcoin? Por acaso tenho 2 ou 3 nesse aspecto. E ainda assim estavam metidas nisto? Estavam. Como é que é possível? Mas pronto, é assim, a gente farta-se de avisar as pessoas. Olha, eu também avisei as pessoas, aliás, acho que o mais flagrante, o aviso mais flagrante que eu fiz foi precisamente para aí 2 ou 3 semanas, acho que até foi 2 semanas antes da Celsius dar o badagaio, dar o berro. Eu estava no Hard Fork Café, estávamos precisamente a falar, não sei se foi 2 ou 3, para aí 2 ou 3 semanas, estávamos a falar precisamente que não se põe Bitcoin em plataformas onde a pessoa não tenha acesso às chaves, ou seja, na pior das hipóteses, por algum motivo muito especial, poderia ser uma plataforma em que houvesse multisig, em que eu tivesse, por exemplo, acesso a uma key e a plataforma a outra key e não pudesse ser movimentada sem as duas keys, portanto eu estava sempre pelo menos protegido, que eles também não podiam gastá-las, mas nunca se põem as Bitcoins em plataformas onde nós não temos as nossas próprias chaves privadas para nos protegermos contra roubo, como foi o que a Celsius fez, foi roubar completamente as pessoas. E pior, muitas nem leram os contratos que assinaram e agora foram a descobrir que os contratos que assinaram davam completamente a propriedade das Bitcoins à Celsius para eles fazerem o que quisessem. Portanto, amigos, não se põem Bitcoins em plataformas nenhumas. As Bitcoins servem para estar na nossa cold wallet, cold storage, em hardware wallets, protegidas da forma que vocês bem entenderem, mas protegidas e que ninguém tenha acesso às vossas chaves privadas, e não é por causa de 5 ou 6 ou 10% de retorno ao fim do ano nessas Bitcoins que vale o risco, não vale o risco de perderem as vossas Bitcoins, acreditem? Sabe quem foi gênio? Quem depositou
Terra, Luna e ficou preso lá na Celsius, Luna na mão deles lá, que ele se ferrou 2 vezes. Isso é karma, isso é quase karma. Não, mas eu estava a dizer isto porquê? Porque semanas antes de acontecer este problema da Celsius, eu estava a dizer às pessoas no Art for Café: não ponham as vossas bitcoins em lado nenhum, as bitcoins são para serem guardadas num sítio onde só vocês têm a chave privada. Pois ninguém deu ouvidos, ainda houve mais gente a entrar na Celsius depois disso, depois de eu ter dado ter feito essa conversa lá, e acabaram por perder tudo. Portanto, as pessoas não dão ouvidos, querem lá saber, querem o dinheiro fácil, querem o investimento quase garantido, como eles dizem. Isto é garantido. Eu tive pessoas a tentar anunciar-me a mim para ir para a Celsius para pôr lá as minhas bitcoins. Este Juicy Fields, eu lembro em abril estava aí, falou-se nisso aí, foi no F Money, já não me lembro. Falaram nisso da Juicy Fields, e eu disse claramente que isto era scam. Era scam. Nem tive com argumentos nada disso. Eu nem me dei ao trabalho de pesquisar, mas é assim, só pelo facto de eu não conseguir provar que não é um scam, para mim já é uma red flag, portanto já é uma bandeira vermelha. Eu perdi 10 minutos a ler aquilo, disse logo que era scam, a malta ri-se. Depois diziam que não, que já tinham visto as fábricas e o amigo do amigo, foi não sei já tinham fumado algumas plantas. É sempre a mesma história. É assim, claro que agora estamos com o hindsight bias, não é? Mas eu lembro que na altura também a primeira vez que eu ouvi falar disto era tipo retornos de 20% ao mês e faz-me lembrar coisas tipo Dona Branca, ou seja, quando a esmola é boa demais o pobre desconfia, não é? Aqui não era Dona Verde. Pronto, Dona Verde. Não sei se o dealer está a falar desta notícia da Juicy Fields, mas ele está a dizer houve entrevista na RTP hoje sobre isso. Era agora às 9h30. Depois diz, não investem em Bitcoin e depois vão investir nessas cagadas. É verdade. Essa é a última notícia? Essa é a última notícia do dia, não? Este é o último fail. Feio, perdão. Porque tem um fail que acabou. Eu li agora antes de entrar no ar e só vou mencionar porque eu acho que é importante. Saiu uma notícia de um dos candidatos à presidência aqui do Brasil, a gente vai ter eleições agora em outubro, e ele é o terceiro candidato nas pesquisas aqui. Então temos o Bolsonaro, o Lula e o Ciro Gomes, que é esse terceiro. E ele já foi ministro da Economia, já foi governador, e foi perguntado sobre Bitcoin, e ele disse que descarta a adoção do Bitcoin no Brasil, né, como moeda e tudo, porque ele acha que pode virar uma pirâmide. E aí eu achei interessante porque, claro, mostra que ele obviamente não tem conhecimento, né, para poder falar um negócio desse, mas as pessoas começaram a criticar muito ali, né, saiu no portal do Bitcoin aqui no Brasil, e muita crítica ali no Instagram, no Twitter, só que em defesa, né, acho que não precisa atacar ninguém, porque o que eu falo, o Bitcoin depende da opinião dele ou de qualquer pessoa ou governante, seja ele um candidato, um presidente, não importa a opinião de ninguém. E a gente fala aqui que o choro é livre, né? As pessoas podem chorar à vontade. Então, o meu comentário foi, não importa a opinião dele, né? Porque assim como o choro, o Bitcoin é livre, usa quem quer e não depende de ninguém para dar, nem precisa de banco, não precisa de governo, não precisa de ninguém. Então, acho que as pessoas podem ficar tranquilas se tivermos algum candidato ou alguém eleito que não acredite ou não conheça o Bitcoin a fundo. Quero tranquilizar todo mundo. Quando vem com o argumento de esquema em pirâmide, a única coisa que temos de dizer é que vivemos num sistema onde os bancos basicamente emprestam dinheiro que não têm. Exato. Essa é a definição máxima no esquema. E que é assim, já agora, Francisco, também convém explicarmos isto, é assim que também aumenta a impressão de dinheiro. Ou seja, o dinheiro é criado precisamente quando se fazem os créditos bancários. Exato. Esse acaba por ser o principal mecanismo de aumento da massa monetária. Nem se prende necessariamente com a intervenção dos bancos centrais. Há muita gente que não percebe que quando vai pedir um crédito ao banco para comprar uma casa, 10% do dinheiro que está a pedir ao banco é o que eles têm desse dinheiro. Ok? Às vezes nem isso têm, mas pronto. E todo o dinheiro que é emprestado à pessoa para comprar a casa, esse dinheiro foi criado nos computadores do banco, do nada. Portanto, não existe em papel. E as pessoas não sabem, a grande maioria das pessoas não sabe isto. E quando esse dinheiro é criado nos computadores do banco, está a ser criado novo dinheiro no sistema monetário. Portanto, é aí grande fatia da impressão de dinheiro é criada nos bancos do retail, portanto, onde as pessoas vão fazer crédito à habitação, onde têm as suas contas bancárias. Convém explicar isto, porque a maioria das pessoas não sabe estas coisas. Sim, se as pessoas todas fossem levantar o dinheiro, naturalmente não havia... Lá está, é a definição implícita de um esquema em pirâmide. Se as pessoas levantarem dinheiro todo, também não há dinheiro para pagar. Mas há um documentário muito giro no YouTube que se chama Money as Debt, que eu estive a ver agora,
Pá, que Eu acho que já vi esse. É animado e tem até, acho que são 3 episódios, mas o primeiro são 45 minutos, pá, os gajos explicam isto muito bem, pronto, o sistema fracionário, pronto, as origens do mesmo, que isto vem dos tempos do ouro, em que os tipos guardavam o ouro nos cofres e depois viam que as pessoas não iam lá todos os dias, então começaram a dar, basicamente, os cupons que representavam o ouro, começaram a dar mais cupons do que o ouro que tinham nos cofres. Os gajos fazem o contexto histórico todo até os dias de hoje. E pronto, se querem ver o verdadeiro esquema de pirâmide, está aí. É o nosso sistema económico.